Bora lá então, meu povo, para o nosso último encontro da Semana da Fisioterapia na Faculdade Anhanguera de Indaiatuba. Hoje, com o Masterclass, vou convidar então a professora Tainara. Boa tarde, professora. Muito obrigado pelo conteúdo hoje e sinta-se à vontade. Obrigada, Eduardo aí fez toda a diferença aí nessa semana para acontecer. Sem ele não somos nada, né? Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Eu vou só abrir aqui. Bom, sei que vocês estão enjoados de me ver, né? Já não chega às aulas. Porém, hoje eu vou falar de um assunto diferente com vocês, que é sobre o engajamento profissional. Então, muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na raça. Vou passar algumas dicas, algumas orientações para vocês, que eu aprendi e vou passar para vocês, tá? Então, são apenas conselhos, né, de quem, né, já está trabalhando na área para que vocês possam crescer cada vez mais dentro da profissão da área de fisioterapia. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir as pessoas falarem que fisioterapia não dá dinheiro, que quando a gente se forma a gente não vai arrumar emprego. Não sei se vocês já passaram por isso. Infelizmente, as pessoas falavam muito para mim quando eu estava na faculdade, e isso sempre me motivou a correr atrás das coisas desde cedo. Então, desde a época da faculdade, eu fazia curso, eu ia para congresso, procurava ter contatos. Então, desde fazia estágio em clínicas, nem que seja só de observação, mas isso sempre me motivou a correr atrás das coisas. Então, foi um combustível para mim. E muitas pessoas falavam que eu não ia trabalhar, que eu não ia arrumar emprego, e hoje eu trabalho pra caramba. Então, eu sou a pessoa que eu trabalho, a pessoa que eu conheço mais trabalha, eu acho, que eu trabalho bastante. Então, isso é mais um estímulo para vocês, que realmente, assim, a fisioterapia ela é uma área muito boa, basta a gente focar, saber a área que a gente quer e procurar sempre dar o nosso melhor, tá? Porém, não adianta nada a gente saber, a gente ter um bom domínio técnico, a gente ter um bom domínio científico, a gente conhecer bastante, né, a parte técnica da fisioterapia, e se a gente não conseguir vender o nosso trabalho. Então, isso é muito importante. Os fisioterapeutas, a maioria, eles são profissionais liberais. Até hoje em dia, os fisioterapeutas de hospitais, eles são terceirizados, enfim. Né? Tem ainda os profissionais de CLT, porém, grande maioria também é profissional liberal, que ganha por atendimento. E aí, o profissional liberal, ele precisa de muito empenho para se sobressair dentro do mercado de trabalho. Então, é bem na raça, a gente tem que suar, a gente tem que cativar as pessoas, a gente tem que fazer um nome, tudo isso faz a diferença, tá? E é isso que eu vou passar um pouquinho, algumas dicas dentro desse contexto para vocês. Para quem não me conhece, todo mundo me conhece aqui, né? Mas para quem não sabe, eu tenho uma clínica na cidade de Indaiatuba, que eu montei. A gente montou recentemente. E tenho consultório em Itu. Então, eu atendo 3 vezes por semana em Itu, 3 vezes aqui em Indaiatuba. E assim, vou falar um pouquinho sobre o esquema de trabalho, como que eu fiz para chegar até aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Então, hoje o tema da nossa aula é como desenvolver uma carreira de sucesso. Muitas pessoas aqui estão perto de terminar a faculdade, outras não, mas aí eu pergunto para vocês, depois que vocês se formarem, quem são vocês? Então, quem é João na fila do pão depois que se forma? Eu queria já, desde então, fazer um convite para vocês começarem a pensar no futuro de vocês. Então, quem são vocês daqui 4 anos? Qual é a posição que vocês querem estar?
onde vocês querem estar, com quem vocês querem estar trabalhando. Então, tudo isso vale a pena a gente pensar desde já. Bom, isso aqui é um pouquinho da minha formação. Me formei pela Faculdade Anhanguera em 2012. Fiz minha especialização em ortopedia e traumatologia em 2014. E alguns cursos de extensão. Esse aqui é meu Instagram, acho, né, bastante gente, todo mundo, a maioria dos alunos seguem, mas sempre posto coisa de fisioterapia. Vou falar um pouquinho sobre o uso das redes sociais e mídias digitais para captação de paciente, que isso faz toda a diferença. E aí, quando a gente, né, lá no começo falei para vocês pensarem, com certeza todo mundo pensou que vai ser um profissional de sucesso. E aí, quando a gente pensa em sucesso, a gente tem que entender o conceito de sucesso, que é uma consequência positiva, é algo favorável, feliz, é um êxito. E o fracasso nada mais é do que a ausência de sucesso, ou seja, aquele profissional infeliz, profissional na derrota, um profissional em queda. Então, tudo isso é a diferença. Mas aí, como que eu vou atingir o meu nível de sucesso? Como que eu vou ter uma carreira positiva? Vou fazer com que a fisioterapia seja algo favorável na minha vida e não um fracasso. Para isso, a gente tem que entender que a gente não pode ser apenas mais um dentro do mercado de trabalho. A gente nasceu para fazer a diferença. Com a simples profissão que a gente tem, né, a fisioterapia, não é simples, mas assim, o simples fato de ter uma profissão, a gente já vai impactar de forma direta na vida das pessoas. Então, a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas e aí, como que eu vou fazer a diferença dentro do mercado de trabalho e não ser apenas mais um? Primeiro, assim, hoje está todo mundo aqui, né, em pleno sabadão, a gente poderia estar na piscina, a gente poderia estar dormindo, poderia estar na balada, não, né, porque a aglomeração agora do Covid, poderíamos estar com o crush na academia, mas nós estamos aqui hoje. Então, nós estamos hoje plantando, né, a semente para que no futuro a gente consiga colher. E aí, a gente, desde já, então, a gente já começou a agir, né, o simples fato da gente ter acompanhado todas as palestras durante a semana, de estar aqui hoje, a gente já está agindo, então a gente já está plantando para ser profissionais melhores e não ser apenas mais um. Então, assim, desde já a gente começa a ver que um bom aluno, ele vai ser um diferencial dentro do mercado de trabalho. Então, assim, todo mundo faz a faculdade, todo mundo está lá. Então, já que vocês estão lá, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Então, desde já, dentro da faculdade, nós estamos plantando o nosso terreno, a gente está construindo para que no futuro a gente colha, né, essas sementes. Por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade desde já de ser bons alunos. E nós estamos, né, aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a fisioterapia, além do toque, inspira cuidados, carinho, amor, responsabilidade, compromisso com o bem-estar do próximo. Então, tudo isso, ó, responsabilidade é uma palavra muito forte. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de cuidado, a gente fala de conhecimento técnico, conhecimento científico, a gente fala de levar o melhor para o nosso paciente. Então, o paciente, ele confia na gente, ele dá o corpo dele para a gente, ele dá a dor dele para a gente. Para isso, a gente tem que ser bons o suficiente para acolher. Então, a gente tem que abraçar aquela dor do paciente com responsabilidade e conhecimento para proporcionar para ele bons resultados, que é o que ele mais espera. E, ao mesmo tempo que a gente pode salvar vidas, fazer diferença na vida das pessoas, impactar de forma positiva, a gente pode prejudicar o paciente. A gente pode matar um paciente, né? Por exemplo, os fisioterapeutas que trabalham na UTI, com ventilador mecânico. Eu, por exemplo, se eu aplicar uma técnica errada no paciente, eu posso queimar ele,
Então, a gente tem várias consequências. Aqui foi uma notícia que eu peguei do jornal, da internet, que falava que o paciente queimado em sessão de fisioterapia será indenizado a R$ 8.000. Que, na verdade, assim, o dinheiro, é lógico, né, R$ 8.000 é dinheiro, mas o mais impactante vai ser a vida desse profissional. Então, aqui ele virou uma manchete negativa de um jornal. Então, por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado com o nosso paciente, sendo assim, a gente consegue atingir o nosso sucesso profissional. Aqui é uma evolução do número de cursos de fisioterapia no Brasil. Então, aqui é só para vocês verem que em 91, a gente pega 30 anos atrás, tinha 48 cursos, e em 2007 tinha 457. Mas agora deve ter muito mais. Eu não peguei, não complementei, mas isso só para a gente ver que o mercado de trabalho ele está competitivo demais. Então, cada ano se forma vários profissionais. Se a gente pegar aqui na cidade de Indaiatuba, a gente tem profissionais excelentes. Então, o mercado de trabalho ele vem crescendo cada vez mais. Profissionais bons atuantes na área. Então, a gente tem que se destacar para a gente ter o nosso lugar. Senão, a gente não sai do lugar ou a gente fica sendo apenas mais um. E como que a gente consegue atingir esse lugar? Estudando. Então, a dica sempre que eu dou é estudar bastante, ler artigos científicos, aproveitar o material que a faculdade, que os professores oferecem, que isso é bem importante aí para a gente construir o nosso futuro. Então, fisioterapia é 99% prática e aquele 1% de 300 páginas por dia de estudo. Então, essa é a base. O profissional que não tem embasamento, ele não vai longe, tá? Então, a gente tem que ter, é o mínimo, a gente tem que ter embasamento científico para saber cuidar do nosso paciente. Então, além de estudar, o que eu devo fazer? Estudar, né? Já falei, ler artigos científicos, ser uma pessoa engajada. Então, a gente tem que ter aquele xiringuidu, a gente tem que ter o sangue no olho, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Aproveitar o máximo que a faculdade tem para oferecer, procurar contatos. Essa questão de contatos é muito importante. A gente tem que ter um network muito bom para a gente poder crescer, né? Ninguém cresce sozinho. Ter iniciativa, estudar de novo, ser curioso no mercado de trabalho. Isso é bem bacana também. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu mandava mensagem para um monte de fisioterapeuta, eu ia visitar a clínica deles. E aí, inclusive, um desses fisioterapeutas que eu procurei, eu depois fui trabalhar com ele e atendi com ele em Salto por 3 anos, mais ou menos, numa academia muito boa. Então, graças à minha curiosidade de acompanhar os atendimentos, ele me deu essa oportunidade. Explorar os professores e profissionais da área, fazer cursos e participar de congressos, ter sonhos e traçar metas. Isso é muito importante. A gente tem que ter metas da vida para a gente poder buscar e correr atrás. Quando a gente fala de estudar, a gente fala de ter um embasamento científico. Então, isso é muito importante dentro da fisioterapia. Que é ter um embasamento científico, ou seja, estudar, ler artigos científicos para proporcionar um tratamento efetivo para o meu paciente. Se eu, por exemplo, atendo um paciente de coluna, eu acho que eu alongando a perna dele, ele vai melhorar. Mas e aí, cadê a evidência científica? Cadê o estudo? A gente tem que ver que a fisioterapia é uma ciência, então a gente tem que ter esse embasamento para a nossa prática clínica. Se a gente usa condutas que a gente acha, ou que o colega faz, ou que eu acho que é bacana, a pessoa não vai melhorar, tá? Então, embasamento científico é tudo. A gente tem que estudar para ter esse embasamento. E aí, depois disso, a gente tem a experiência clínica
e a preferência do paciente. Então, esses são os pilares que a gente usa dentro do atendimento, onde as três coisas devem estar em equilíbrio. Então, a minha experiência clínica diz que quando eu uso essa técnica é boa para esse perfil de paciente, para a individualidade do paciente, para o que ele precisa. Porém, eu tenho um embasamento científico também que me favorece, e esse paciente ele está aberto a essa técnica. Ou ele gosta de tal técnica, ele quer que eu coloque essa técnica nele. A bandagem, por exemplo, ela não tem evidência científica, né? É uma coisa que as evidências não são impactantes. Se você pegar, por exemplo, bandagem para dor lombar, não tem artigo científico na área que fala que a bandagem ela é boa. Porém, o paciente gosta e ele pede. Então, coloca porque a gente segue uma preferência do paciente, tá? Mas esses são os três pilares para o nosso paciente melhorar, para a gente ter sucesso dentro de cada atendimento. E aí, quando a gente tem sucesso dentro do atendimento, a gente tem um sucesso profissional, porque a gente vai resolver o problema dele, ele vai indicar para as pessoas e a gente vai crescer. E aí, uma dose de ânimo aí para vocês, né? Por que a fisioterapia? Então, o mercado de fisioterapia está em constante crescimento. As patologias, elas vêm aumentando a sua incidência. Então, AVE, câncer, as pessoas, elas estão mais ativas. Os idosos, eles estão aumentando constantemente no nosso país. E a fisioterapia, ela tem novas áreas de atuação a cada momento. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, áreas novas, osteopatia está super em alta, a gente tem quiropraxia, terapias manuais de uma maneira geral, a gente tem um instrutor de pilates, a gente tem, só dentro da área de ortopedia, tá? Enfim, a gente tem muitas áreas novas. E aí, saindo da ortopedia, a gente tem o fisioterapeuta de hospital, saúde da mulher, fisioterapeuta que trabalha com idoso, com criança, com paciente neurológico. Então, gente, a fisioterapia é um leque enorme, é muito grande. E aí, por exemplo, eu estava conversando com uma instrutora de hidroterapia, ela é fisioterapeuta, e ela estava falando pra gente, a gente estava conversando, e ela falou para mim que está em falta, ela não consegue achar pessoas para cobrir ela, que ela vai sair de licença, porque está em falta profissionais que trabalhem com hidroterapia no mercado de trabalho, tá? Então, quando a gente começa a vasculhar um pouquinho mais, a gente vê que realmente está em falta. Profissionais bons, engajados, bom conhecimento técnico, científico, dentro de um leque enorme de áreas de atuação, que é a fisioterapia. Então, quando a gente tem toda essa bagagem, a gente tem mais, né, várias opções para escolher, com certeza não tem como dar errado, a gente vai para frente. Hoje em dia, mais do que nunca, o tratamento médico, ele foca muito mais na cura sem o uso de medicamento. Então, tem a medicina integrativa, tem a fisioterapia. Hoje em dia está muito em alta esse embasamento, tá? Que é você fazer um tratamento sem uso de medicamento. E aí que a fisioterapia entra. Quando a gente fala de dor lombar, por exemplo, a pessoa tem dor lombar crônica, ela vai ficar tomando remédio o resto da vida? Não, ela vai fazer fisioterapia. E aí que entra mais ainda essa visão do futuro, a fisioterapia, constante desenvolvimento. Aqui fala, foi uma matéria de 2012 que eu achei, que falava que as profissões promissoras em um futuro não estão distantes. Perdão, não tão distante. E aí falava que a fisioterapia era uma profissão que vinha crescendo cada vez mais. Por conta, né, da substituição, né, de computador, o fisioterapeuta é uma profissão que não vai conseguir essa substituição. Então, são profissões que vai ficar sempre em constante crescimento. A gente usa a mão, a gente usa o contato humano, isso faz toda a diferença para o nosso tratamento. E aqui foi uma pesquisa que falava, e realmente, eu acho que a fisioterapia,
Em 2020, ela consegue se sobressair, embora o mercado esteja saturado, a profissão do fisioterapeuta, né, o profissional fisioterapeuta, consegue se destacar porque a fisioterapia está cada vez mais em alta. Aqui outra coisa bem bacana, que fala que a dor nas costas e pescoço são as principais queixas dos brasileiros. Então, cerca de 90% das pessoas já têm ou teve algum histórico de dor na coluna. Saiba onde tratar. Então, fisioterapia também. Aqui uma outra notícia bacana também, para animar vocês, é esse fisioterapeuta. O nome dele eu acho que é Bruno, se eu não me engano. Mas ele, por exemplo, ele saiu, ele era da seleção brasileira, aí os chineses contrataram ele e hoje ele está num time da Europa jogando e ele ganhava na China 240 mil reais por mês. Ele era do Corinthians, aí depois ele era do Corinthians, ele foi para a seleção brasileira, aí os chineses viram, aí contrataram ele e hoje ele sendo fisioterapeuta da Europa, ele ganha mais ainda. Então a gente acha, né, que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que se espelhar nesses exemplos. É difícil de acontecer? Mas a gente pode correr atrás, a gente pode fazer as coisas acontecerem. Aí ele foi para o PSG. Cuidado, Neymar. Então, aí, com base em tudo isso, né? Me formei agora. Eu sei que eu tenho exemplos bons da fisioterapia. Eu sei que eu tenho um constante crescimento do mercado de trabalho. Porém, eu sei que está saturado. Então, eu tenho que ser diferente. Como? Primeiro, eu tenho que focar na área que quero seguir. A pessoa que atira para todos os lados, uma hora ela acerta o próprio pé. Então, a gente tem que focar. Eu gosto de ortopedia, vou fazer cursos de ortopedia, vou andar ao lado de profissionais que eu gosto, que eu admiro, vou fazer estágio de observação, eu vou correr atrás dentro dessa área. Eu gosto de neuro, eu vou seguir neuro. Eu gosto de hospital, eu vou seguir hospital. Então, focar na área que quer seguir. Quem não sabe ainda a área que quer seguir, seja curioso. Comece a se oferecer para profissionais de acompanhar atendimento. Comece a estudar bem o que vocês querem. E mesmo assim, a gente só vai conseguir ter essa certeza no último ano, que é o ano de estágio. Eu achava que eu amava neuro, fiz meu TCC de neuro, chegou no último ano, eu vi que eu não gostava de neuro, eu gostava de ortopedia. Então, fica aí a dica para vocês irem vasculhando cada vez mais, para vocês terem aquela meta, aquele sonho para vocês seguirem. Depois, construa o seu network, contatos, isso é muito importante, ninguém cresce sozinho, a gente só cresce quando a gente tem pessoas ao nosso lado, um puxa o outro, né? E buscar o seu espaço. Buscar o espaço que eu falo é enxergar a oportunidade. Então, por exemplo, eu acabei de falar que uma fisioterapeuta que cuida da parte de hidro estava com dificuldade de achar profissionais que tenham um curso na área de hidro. Então, talvez, eu acabo de ver que eu me encaixo ali naquele quadrado. Vou fazer um curso de hidro para encaixar naquele quadrado e ali eu vou ficar. Então, é isso que vocês têm que ter esse feeling de saber onde é o espaço de vocês e buscar esse espaço. Como? Enxergar as oportunidades, saber se essa é a área que vocês querem seguir e se jogar. E o que os profissionais bons têm em comum? Primeiro, eles são especialistas de referência, eles são pessoas focadas, trabalham bastante. Eu acho que eu, por exemplo, estou construindo ainda, né, a profissional que eu quero ser, mas eu trabalho bastante. Eu trabalho das 7 da manhã às 9 da noite. Ontem eu atendi 13 pacientes, sexta-feira, às 9 horas da noite, eu estava na clínica. Hoje eu vou atender mais um paciente depois. Então, assim, amanhã eu provavelmente vou trabalhar. Mas, assim, essa é a hora que eu tenho, porque eu estou abraçando as oportunidades, as coisas estão acontecendo, e eu quero que as coisas deem certo na minha vida, eu quero ser uma profissional boa. Então, eu estou aproveitando as oportunidades. Então, eu trabalho bastante.
né? E é isso que a gente vê em todas as áreas, não na fisioterapia. Os bons profissionais, os executivos, os empresários, eles trabalham bastante. Por quê? Sem trabalhar, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E para isso, a gente tem que ter garra, a gente tem que trabalhar bastante mesmo, tá? E o fisioterapeuta bom, geralmente trabalha bastante. Se a gente pegar os professores da faculdade, por exemplo, todo mundo trabalha o dia inteiro, dá aula à noite, então todo mundo tem essa dupla jornada. Então, foquem aí e façam as coisas acontecerem. E no começo da carreira, eu atendia convênio, ganhava super pouco, ganhava, assim, bem pouco mesmo, mas eu trabalhava bastante porque eu sabia que ali era temporário, mas que eu ia fazer meu nome ali naquela clínica de convênio para poder sair dali e conseguir me manter só no particular. Então, eu ganhava muito pouco e trabalhava muito, muito. Mas foi algo que eu construí com o tempo. Então, por isso que no começo da carreira a gente tem que ter paciência e saber que enxergar essa oportunidade. Também a gente tem que ter humildade e excelência, porque se a gente não tiver humildade, não tiver excelência, as pessoas não vão querer ficar do nosso lado, inclusive os pacientes. Amor pela profissão e a especialidade. Então, esse é o principal combustível de tudo. Se a gente não gosta do que faz, as coisas não vão dar certo. Não tem como. A energia que a gente coloca é diferente quando a gente gosta e quando a gente não gosta. A gente tem que ser organizadas e saber delegar. Então, dentro da nossa prática clínica, saber os horários certos. Eu vou ter um tempo para mim, eu vou ter um tempo para atender. Eu vou me organizar dentro da minha área, por exemplo, eu vou atender mais tornozelo, vou atender mais joelho. Então, saber organizar tudo isso. E também ser detalhistas e explicar a conduta. Semana passada eu recebi um paciente que foi numa clínica em Campinas, passou com um ortopedista, e ele falou para mim que o grande diferencial da consulta desse ortopedista, que é muito bom, é que ele deu uma aula durante a sessão, durante a consulta. Então, quando a gente explica para o paciente o que o paciente tem, o problema dele, ele vai dar muita credibilidade para a gente. E aí, com isso, a gente tende a ser profissionais bons e com sucesso. A gente conversa com o paciente, a gente tem um embasamento de olhar no olho dele, falar o que ele tem, saber se vai melhorar ou não, ter boas expectativas ou não. Então, conversar abertamente com isso. Para isso, a gente precisa estudar, né? E ter embasamento. Valorizar o trabalho. Então, isso é muito importante. A gente tem convênios, por exemplo, que pagam super pouco. A gente tem profissionais de fisioterapia que pagam pouco. Então, às vezes eu recebo paciente que vem, ele pergunta o preço, aí depois fala, vou no outro que é mais barato. Porém, a gente tem que saber a diferença do preço e valor. Então, preço é o que se paga e o valor é o que leva para casa. Será que o meu preço é equivalente ao meu valor? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E se eu não tiver valor, eu vou poder cobrar um preço alto da minha sessão? Não. Então, construam um valor desde já, para quando vocês começarem a cobrar, vocês cobrarem um preço justo pelo que vocês oferecem. Tratar o paciente como um todo e não apenas um joelho ou um ombro, ou seja, ter uma empatia, isso é clássico do fisioterapeuta, né? Humanização no atendimento, então, compartilhar o conhecimento, a experiência e aprendizado com o paciente, conectar as ideias, interdisciplinariedade, então, ter contatos com médicos, educadores físicos, outros fisioterapeutas, tudo isso faz a diferença, porque o trabalho em equipe é muito melhor, todo mundo cresce. Então, aqui é uma frase do Freud, né, que falava que a única forma que o homem tem de se resgatar é criando relações. Então, quando a gente cria relação, a gente tem sucesso no tratamento através da aliança terapêutica. Então, quando o paciente confia na gente, ele melhora muito mais rápido, tá? E isso é cientificamente comprovado. Aqui tem vários estudos que falam sobre aliança terapêutica
Inclusive, esse estudo aqui fala sobre aliança terapêutica. É um estudo que foram lá e colocaram um TNS na coluna dos pacientes, e uns ligaram, outros não. E aí, na verdade, foram 4 grupos. Um usou alguma corrente analgésica ligada, tratando super bem o paciente. Um usou uma corrente analgésica tratando super mal. E um não usou nada, tratando mal o paciente. E um também não usou nada, tratando super bem o paciente. E aí eles viram qual foi o grupo que mais melhorou. E aí eles viram que o grupo que mais melhorou foi a corrente, com atendimento bom do terapeuta. Porém, o grupo que a corrente ficou desligada e o terapeuta tratou bem o paciente, foi o mesmo resultado do que a corrente ligada e o fisioterapeuta tratou mal, tá? Então, aí que é importante, você vê que, às vezes, um bom atendimento é tão equivalente quanto a técnica que a gente usa. Então, a aliança terapêutica é extremamente importante. E aí, quando a gente fala de empreender na fisioterapia, é um grande desafio. Então, assim, o foco do profissional é atender o paciente. A gente aprende muito na faculdade sobre atender paciente, a gente não aprende como ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa que a gente vai constar na raça, a gente vai aprender muito na raça, né? Só trabalhando que a gente vai conseguir criar estratégias. Empreender, a gente tem que ter todo fisioterapeuta tem que ter o perfil de empreender, né? De saber enxergar oportunidades, de saber cobrar, de querer ganhar dinheiro. A gente tem uma crença muito grande, né, em cima da nossa profissão, que nós somos profissionais de saúde e as pessoas acham que a gente trabalha por amor só. A gente trabalha por amor? Sim, com certeza, mas a gente também tem boleto para pagar. Então, a gente tem que eliminar essa crença de que a gente não pode ganhar dinheiro em cima da fisioterapia. A gente deve, a nossa profissão. A gente tem boleto, quando a gente ganha dinheiro, a gente vai empregar outras pessoas, então a gente vai impactar de forma positiva a sociedade. Então, para isso, a gente tem que almejar crescer e tem que almejar ganhar dinheiro mesmo. É a nossa profissão, é o nosso trabalho. Porém, aí a gente tem um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente aprende muito a atender o paciente e não aprende a fazer essa gestão da nossa carreira. Então, tudo que eu falei anteriormente vai nos orientar para um caminho a seguir. E aí, depois, que a gente é um profissional de sucesso, né? Eu, por exemplo, atendi numa clínica, construí um nome, fui atendendo alguns pacientes, conheci alguns médicos que começaram a me indicar. Aí, depois disso, eu almejei montar um consultório para mim ou montar uma clínica para mim. Então, aí que eu comecei a empreender. Quando a gente fala de empreendimento, a gente tem várias etapas da nossa empresa, né, da nossa clínica. Então, a primeira é o início, a segunda é a sobrevivência, a terceira é o crescimento, a quarta é a expansão e a quinta é a maturidade, que seria uma estabilização e evolução. Então, esse é o ciclo da empresa e essas são as fases. Não adianta a gente querer pular a etapa porque não dá. E tudo isso requer tempo. Às vezes pouco tempo, às vezes bastante. Depende muito da nossa área e do nosso trabalho mesmo. Quando a gente fala de montar clínica, ou o fisioterapeuta empreendedor também é um profissional liberal que quer, por exemplo, ele monta uma marca dele. Então, Tainara Home Care. Eu não tenho uma clínica, mas eu tenho uma marca que é atender a domicílio. Eu tenho que fazer com que essa marca se desenvolva. Então, eu tenho que pegar paciente para atender na casa, tá? Ou seja, eu tenho que construir para ter sucesso dentro do meu trabalho. É a mesma coisa. Quando a gente fala disso, a gente fala de inovar, de planejar, de ter responsabilidade e profissionalismo, de ter visão de crescimento, visão de negócios e ter boas estratégias. Esse é o principal perfil do fisioterapeuta empreendedor. E a gente cresce.
Eu vi uma vez uma reportagem que eu achei bem bacana, que falava que a gente começa a ser profissionais de sucesso quando a gente ganha dinheiro dormindo. Então, é bem isso, porque assim, uma hora eu faturo, eu vou ter equipes comigo para trabalhar comigo. Então, hoje eu tenho profissionais de pilates, então, enquanto eu estou em outro lugar, ou enquanto eu estou dormindo, eu tenho pessoas que trabalham para mim, tá? Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham, de crescimento, crescer tanto a ponto de montar a clínica de vocês, ter pessoas para trabalhar para vocês, que são engajadas e que tenham um perfil da clínica. Então, tudo isso faz a diferença. A gente tem que entender que a gente tem que usar o tempo para administrar. É uma coisa que a gente não aprende também na faculdade, mas a gente tem que administrar bem o nosso dinheiro, o nosso tempo, tratar o nosso negócio, os nossos atendimentos como negócio. Então, o dinheiro da empresa, o dinheiro que eu conquisto com os atendimentos, com o meu dinheiro particular. Monitorar as concorrência, então inovar, mudar os pacotes, atualizar-se, então eu tenho que fazer curso, tenho que ir para evento para poder cobrar um preço justo do meu atendimento. Ou, poder fazer com que a empresa cresça. E facilitar os meios de pagamento, usar cartão de crédito, tudo isso faz diferença. E antes de montar a clínica, a gente tem que ser profissionais reconhecidos, ter um público, isso aqui é bem importante, a gente tem que ter uma persona, que é qual o perfil de público que eu quero. Né? Então, hoje, por exemplo, eu atendo muito atleta, paciente jovem, eu não atendo muito idoso, mas por quê? Essa é a persona que eu construí. Então, eu foquei em atender essas pessoas, e aí eu vou atender essas pessoas porque meu atendimento vai ser direcionado, meus cursos vão ser direcionados para isso. Constituir parcerias, então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu recebo paciente de outro fisioterapeuta, é bem bacana. Tenho médicos também, parceiros, colegas de trabalho, então, construir essas parcerias. E todas as parcerias que eu tenho, por exemplo, os médicos hoje que eu trabalho com eles, são pessoas que eu conheci na prática clínica, que gostaram do meu trabalho e foram lá e me chamaram para ser sócia deles, de clínica. Então, são parcerias que eu fui construindo com o tempo, graças ao fruto do meu trabalho, e eu saí do mesmo lugar de vocês, que eu era, inclusive da mesma faculdade de vocês. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Ter objetivo e foco com clareza. Tem uma frase bem legal, não sei se eu vou colocar aqui, mas minha frase da vida que fala que a maioria das pessoas que eu conheço são apaixonadas por foco. Então, ter um foco com clareza e seguir firme nessa direção. Então, a gente tem que também estudar o mercado de trabalho atual, saber o público-alvo, né? Isso é bem bacana, que é explorar o marketing digital com conteúdos que geram engajamento. E desde já vocês podem fazer isso, que é montar um Instagram falando sobre fisioterapia, dicas de saúde. Embora vocês não vão ter pessoas, não vão conseguir atender pessoas ainda, né? A não ser que vocês trabalhem com massagem, com técnicas que não são a fisioterapia, mas só o fato de vocês começarem a passar informação, vocês já vão construindo o nome de vocês. Então, as pessoas vão ver o Instagram de vocês e falar, o torcicolo é isso. A dor de coluna é isso. Aí vão lembrar de vocês vão já começarem a ser referências na área, tá? E comece a explorar bastante essa parte. Essa parte também é algo que a gente não aprende na faculdade, mas o profissional de saúde que não tem um marketing digital bom, ele vai ficar para trás. E a pandemia veio mostrar isso muito pra gente. Hoje, eu montei a clínica em Gatuba recentemente, e hoje, grande parte dos meus pacientes eu consegui pelo Instagram. E consigo, né? Então, o Instagram é uma excelente ferramenta para captação de pacientes. E aí, como que a gente mantém a clínica? Então, eu já vi como que eu faço para montar uma clínica, né? Quais são os passos? Como que eu mantenho? Aí, essa é algo que ainda nós estamos, bem engatinhando,
mas a gente tem que ter engajamento, a gente saber converter, ter um encantamento, então tocar no coração do nosso paciente, ver que a gente pode ajudar ele de alguma forma. A gente tem consultorias com empresas também. Hoje, por exemplo, eu faço mentoria de marketing digital com uma empresa. Eu tenho outra empresa que cuida da publicidade da clínica, do site. Então, assim, a gente tem as empresas que cuidam da gente, a gente tem as mentorias, a gente tem consultoria para guiar a gente dentro do mercado. Então, assim, são coisas que são investimentos, é um custo, mas eu sei que isso vai me trazer benefícios. E ter diferencial, né? Então, não adianta a gente ser só mais um. O mercado está super saturado, a gente tem que ser diferente das outras pessoas. Também, todo fisioterapeuta tem que entender um pouquinho da rotina administrativa, gestão financeira, organizar, né, certinho, entrada, saída, fluxo de caixa, saber fazer a contabilidade, ter uma equipe qualificada e de confiança e ter o senso crítico sobre o seu profissionalismo e da clínica. Então, será que eu estou agindo certo? O que eu posso fazer para melhorar meus atendimentos? O que eu posso fazer para a clínica crescer? Então, tudo isso também faz a diferença. Então, de uma maneira bem resumida, quais são as competências do empreendedor? Ele tem que saber de gestão, tem que saber lidar bem com as pessoas, tem que analisar o cenário, o mercado, criar estratégias, entender de finanças e quais são os recursos que ele pode utilizar. Então, é algo que muitas vezes o fisioterapeuta, né, não tem ou ele precisa construir com o tempo. E aí a gente tem que ter uma participação social, ou seja, tem que ter responsabilidade social, eu tenho que ter ética e eu tenho que ter responsabilidade empresarial, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de manter empregos, né, de acolher as pessoas, colaborar de forma positiva com a sociedade. Eticamente, a gente tem que respeitar o paciente, respeitar outros profissionais e definir, né, a missão do nosso negócio com foco, mantendo sempre a ética. E, de forma empresarial, manter a sustentabilidade, ser focado em inovação, crescimento, ter um diferencial e administrar o ciclo de vida da empresa. Um pouquinho agora falando sobre marketing de relacionamento. Hoje em dia, eu não sei, vocês aqui devem ser super engajados nas redes sociais. Então, vocês devem seguir médicos, fisioterapeutas, e aí a gente vê cada vez mais, eu vejo isso pelos pacientes que chegam até a mim. Eles querem se relacionar com o profissional, né, e com a marca. Então, a gente tem que criar a identidade da marca, eu tenho que criar uma identidade profissional, e é isso que as pessoas buscam, relação, né? Já foi aquela fase onde as pessoas, elas procuravam um profissional, cuidavam da dor sem criar vínculo, não tem como. Até dando aula, né? A gente vê que o professor hoje em dia é muito mais acessível do que um professor antigamente. Então, esse vínculo, criar relação, faz com que as coisas aconteçam e que o paciente fidelize. E muitas vezes o paciente já cria relação com a gente antes de chegar no nosso consultório, porque ele segue a gente no Instagram, ele acompanha a gente no Facebook. Então, ele já criou esse vínculo, ele já se relacionou comigo, porque ele sabe as coisas que eu gosto, ou ele sabe o que a gente faz aqui na clínica. E aí, esse vínculo fez com que desenvolvesse afinidades. É uma coisa bem bacana também, que inclusive eu aprendi isso na mentoria, falava dessas afinidades. Então, antes eu tinha 2 Instagrams, um profissional e um pessoal. Hoje eu tenho só um que eu posto da minha vida profissional e pessoal. Então, eu tenho um equilíbrio ali entre as duas coisas. E eu postando na minha vida pessoal, as pessoas vão ter mais afinidade comigo. E isso é uma ótima forma das pessoas se relacionarem comigo
e através dessa relação começarem a ser meus pacientes. E quando a gente fala de marketing digital, a pandemia veio nos trazer isso, né? Que a gente tem que ter reinvenção, a gente tem que superar as crises, e o profissional que acompanha, né, toda essa reinvenção, essa tecnologia, essa inovação, ele é um diferenciado, ele vai ter diferencial. Então, para isso, a gente tem que investir em marketing, passar uma informação correta e lembrar que quem não é visto não é lembrado. Então, sempre a gente ficar ali sempre ativo, né? Falam que a gente tem que publicar. Eu não tenho tanto tempo de ser tão engajado nas redes sociais, mas o certo seria publicar 20 stories por dia. Na consultoria de marketing, por exemplo, que eu faço, a gente aprende posicionamento correto da câmera, que é sempre frente a frente, como gravar vídeo. Lembrar que antes de gravar vídeo eu tenho que saber quem é a minha persona. Então, assim, eu atendo o público mais jovem e as pessoas que me seguem são pessoas mais jovens, que praticam algum tipo de esporte, pessoas mais descoladas. Então, eu posso ter esse linguajar mais descolado, às vezes eu posso falar uma gíria, mas se eu atendesse só paciente idoso, eu teria que ter uma linguagem diferente, tá? Então, saber quem é o meu público para saber, né, como tratar, como fazer esse marketing, enfim, como conversar com as pessoas. Então, só lembrando aí, né, que a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para captação de pacientes. A principal que a gente tem hoje em dia é o Instagram, porém, a gente tem o Facebook, a gente tem podcast, a gente tem canal no YouTube, a gente tem várias redes sociais que a gente pode utilizar para divulgar o nosso trabalho. E o melhor de tudo é que é de graça, a gente não paga nada por isso. A não ser que a gente tenha uma promoção, né, promova, mas até agora eu só gastei R$30 que eu publiquei um post no Instagram que eu queria patrocinar. Inclusive, esse que eu patrocinei não me trouxe paciente nenhum. Mas é algo que eu nunca gastei muito dinheiro com isso, não. Mas que deu certo. E aí, a gente viu, né, o que é importante para ser profissionais de sucesso. E aí, a gente tem que lembrar que a gente é a média, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, diga com quem anda. Não adianta a gente ter toda essa bagagem de conhecimento, usar Instagram, e a gente andar com pessoas acomodadas. Ou a gente ter parcerias com profissionais que não agreguem a gente, que não impulsionem a gente. A gente tem que saber, assim, eu escutei essa frase há um tempo atrás, e eu fiquei pensando muito nessa frase. Falei, será que eu tô andando com as pessoas certas? Aí eu comecei a pensar em vários aspectos. Quem são as 5 pessoas que eu trabalho? Quem são as 5 pessoas, meus melhores amigos? Quem é a minha família? E aí eu fui vendo que eu tenho capacidade de mudar esse cenário. Porque eu preciso de amigos que me impulsionem, eu preciso de parceiros de trabalho que me impulsionem, eu preciso impulsionar eles. Então, para isso, eu vou sempre captar, pegar parcerias com profissionais bons, porque eu quero ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, então eu preciso dos melhores profissionais. Eu vou ter amizades com pessoas que queiram crescer na vida, não pessoas acomodadas. Então, tudo isso é uma reflexão para vocês. Por exemplo, o colega de sala de vocês, ele tem o mesmo perfil que você? Né? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar desde já quem são as pessoas que a gente anda e quem são as pessoas que a gente quer por perto. E porque é através disso que a gente vai crescer também. E aí a gente lembra que ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que primeiro também ter saúde para cuidar da saúde do próximo. Então não adianta nada a gente trabalhar e não comer direito. Eu há um tempo atrás, em 2014, eu tinha acabado de informar, estava num ritmo frenético de atendimento e eu ficava muito doente. E aí eu vi que, por exemplo, às vezes eu deixava de comer para atender paciente, e aí eu ficava doente. Então, o fato de eu deixar de comer, um dia eu tinha que desmarcar todos os pacientes do dia seguinte porque eu não estava bem. A imunidade caía, eu pegava gripe, ficava cada hora com uma coisa diferente.
E aí eu vi que isso não vale a pena. Eu tenho que ter saúde para cuidar do meu paciente. O paciente ele vai se espelhar em mim, porque ele vai dar a saúde dele para mim. Então isso é muito importante. A gente cuidar da gente em primeiro lugar. Nenhum sucesso profissional vale a nossa saúde. Então fazer exercício físico, comer direito, dormir direito. Depois disso, ajudar o próximo. Então a gente não cresce sozinho mais uma vez e quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Sempre valorizar as pessoas e profissionais que te façam crescer. Então, apoie nessas pessoas e valorizem, idolatrem essas pessoas, porque elas que vão te impulsionar cada vez mais. E colocar paixão e amor em tudo que fizer. Esse é o nosso principal combustível. E aí eu pergunto para vocês se vocês estão prontos para arrebentar no mercado de trabalho e o que vocês podem fazer para ganhar o mundo. O mundo está aí para todo mundo, né? Todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo está saindo do mesmo lugar. A gente não pode terceirizar responsabilidades. Então, se eu quero crescer, eu tenho que fazer por merecer. A gente só consegue fazer por merecer quando a gente faz as coisas acontecerem, né? Quando a gente rala bastante. E a gente tem que ser foda. Então, o mundo tá cheio de nota 7, é o que mais tem. A gente tem que ter um diferencial para ser os melhores. Aqui é uma frase de um livro que falava: venha para a beira. E aí eles responderam: nós estamos com medo. E aí ele falou de novo: venha para a beira. E eles foram e eles voaram. Então a gente tem que muitas vezes correr o risco, né, para a gente conseguir voar na vida. É isso, gente. Muito obrigada. O recadinho que eu dei é esse. Obrigada a todos. Estou aberta a perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigado, professora Tainara. E aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Acho que deve estar tudo tranquilo, né? Tá tranquilo. Beleza, então tá. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, só me mandando, que eu fico à disposição. Seu áudio está cortando, né, Fernando? Acho que o Fernando tentou falar alguma coisa. Cortando mesmo. Tá cortando, Mas né? beleza, pessoal. Daqui a pouquinho eu já subo isso aqui para o YouTube e já mando para vocês a gravação de hoje.